Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. E agora nós vamos corrigir questões do CESP, né, com foco no DPEM. Essa é a nossa terceira sexta-feira juntos e nós temos feito aí uma bateria de exercícios para mapear de fato a banca examinadora. O CESP não costuma surpreender muito os concurseiros, né? Já que o método da prova é muito parecido, vocês devem perceber pelas questões que nós temos feito. Então, vamos continuar o nosso trabalho e sejam bem-vindos à primeira questão da noite. Vamos lá. Pessoal, a primeira questão do CESP fala sobre análise sintática, fala sobre a identificação de sujeito e concordância. E aí a pergunta é a seguinte: os sujeitos das formas verbais varriam-se e afirmava-se estão elípticos. Olha só, muita atenção quando houver a tal da partícula ser, salvo um verbo pronominal, esse ser, ele costuma ser partícula apassivadora ou costuma ser índice de indeterminação do sujeito. Se ele for partícula passivadora, ele vai vir com um verbo transitivo direto. Se ele for índice de indeterminação do sujeito, ele vai vir com um verbo que não é transitivo direto. Observem isso aqui. Eu vou pegar, por exemplo, o verbo varria-se. Varria-se o chão. Varria-se o chão. E o outro? Afirmava-se a resposta. Notem que estes verbos aqui são transitivos diretos, porque quem afirma alguma coisa, quem varre alguma coisa. Isso então faz com que o ser seja considerado uma partícula apassivadora. Aí você me diz assim: Ricardo, e qual é o efeito disso? O efeito disso é que isso que seria objeto direto deixa de ser objeto direto e passa a ser o sujeito da oração. Aí aqui nós temos uma coisa chamada de voz passiva. Que tipo de voz passiva? Voz passiva sintética ou pronominal. Quando eu digo varria-se o chão, eu quero dizer o chão era varrido, né, por causa do verbo aqui. Quando eu digo afirmava-se a resposta, eu digo que a resposta era afirmada. Então notem que essa voz passiva sintética pode se transformar numa voz passiva analítica. E o CESP quer sempre que você pense que o sujeito aqui, ou é elíptico ou é indeterminado, e não é. Quando você tem a partícula passivadora, o objeto direto vira o sujeito, que é o que acontece aqui nesta questão. Reparem no trecho. Aqui, ousadamente, varriam-se de um golpe. Verbo transitivo direto. Ele, na verdade, é direto e indireto. Varria-se. O que varria-se? O sentimentalismo, o moralismo, a fictícia unidade da pessoa humana, as frases piegas, o receio, a concepção do predomínio, blá, 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 blá. Tudo isso aqui, que seria o objeto direto, passa a ser o sujeito. Então, por isso que o verbo, inclusive, está no plural. Aí, isso era varrido de quê? De um golpe. Aí, esse um golpe é o objeto indireto. Por isso que o verbo é transitivo direto e indireto, né? Aquilo que seria o objeto direto passou a ser o quê? O sujeito da oração, já que nós temos uma partícula apassivadora na questão. O mesmo vai acontecer com o verbo afirmar. Notem aqui, afirmava-se a possibilidade de construir um grande livro. O verbo afirmar aqui é um verbo transitivo direto, este ser é uma partícula passivadora, a possibilidade que seria o objeto direto deixa de ser o objeto direto para funcionar como sujeito da oração. Logo, os sujeitos das formas verbais varriam-se e afirmava-se não estão elípticos, por isso que o item é errado. Os sujeitos estão aqui, explícitos e determinados. Muito cuidado com a tal da partícula passivadora, gente. Muito cuidado, porque é um item muito recorrente nas provas, tanto na análise sintática quanto na concordância. Eu falo que esse é um dos erros que a gente mais vê no dia a dia. Por exemplo, quem nunca viu? Aluga-se casas.
Vende-se apartamentos, mas espera aí, não é aluga-se casas, não é vende-se apartamentos, é vendem-se casas, aliás, vendem-se apartamentos, alugam-se casas, plastificam-se documentos, já que esses verbos são transitivos diretos. Logo, o se vai ser partícula passivadora e o que seria objeto direto passa a ser sujeito com quem o verbo deveria concordar. Quando eu digo amolam-se alicates, eu estou dizendo alicates são amolados. Que matéria é essa, Ricardo? Voz passiva e concordância. Vamos lá? Vamos continuar? Próxima questãozinha que cobra exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. No trecho, a importância de se fortalecerem, a partícula se indica que o sujeito da oração é indeterminado. Gente, mais uma vez, olha só. Nesse cenário, destaca-se a importância. Olha o que aconteceu aqui, ó. O verbo destacar é um VTD, logo esse se é uma partícula passivadora. A importância vai ser o sujeito desse verbo, do verbo destacar. Mas não foi sobre esse verbo que ele perguntou. Ele está perguntando sobre qual verbo? O verbo fortalecer. E aí a gente vai fazer a mesma análise sintática. Ó, a importância de se fortalecerem. Quem fortalece, fortalece algo ou alguém, fortalece alguma coisa. Então esse verbo é um verbo transitivo direto. Esse se, então, vai ser uma partícula apassivadora. Logo, o que seria objeto direto, que é os sistemas públicos de saúde, passa a ser o sujeito da oração. Por isso que não é indeterminado. Esse sujeito, ele é determinado. E que tipo, Ricardo? Determinado simples. Logo, o item está errado. Errado, errado, errado. Pessoal, mas parece muito, né? Parece muito indeterminado. Quando a gente fala assim, ó, a importância de se fortalecerem os sistemas. Você acha? Parece até que alguém é que vai fortalecer esses sistemas, não é? E não é isso que ele está dizendo. O que está dizendo é que os sistemas serão fortalecidos, né? É importante se fortalecer os sistemas, é importante os sistemas serem fortalecidos. É isso que ele está dizendo. A importância de os sistemas serem fortalecidos. Voz passiva sintética, que pode ser transformada em voz passiva analítica com locução verbal. Na paz do Senhor? Então, mais uma vez, o item é errado. Errado, errado, errado. Vamos lá, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Qualquer dúvida, podem chamar aí, podem mandar, a gente está vendo aqui, o Lelis também, estão nos acompanhando. Podem mandar dúvidas que nós respondemos. Eu às vezes falo um pouquinho, né, mais rápido e talvez sem tanta teoria, eu dou a teoria necessária para a questão, porque aqui é um curso de resolução, né? Então a gente espera que vocês tenham um pouquinho de conhecimento sobre esses assuntos. Mas se não tiver, não tem problema. Se não tiver, nós estamos aqui para tê-lo. Então mandem pra gente aí as perguntas que nós teremos a satisfação e a honra de responder. Vamos lá? Vamos continuar? A expressão, então, ó, foca aí. Estudar partícula passivadora e voz verbal ligada à concordância. Esse é um dos primeiros tópicos aqui que a gente respondeu. O segundo tópico é a relação de sujeito e verbo, que sempre, sempre, sempre cai também, gente. A ordem direta, o CESP costuma bastante fazer isso, que é inverter o termo e perguntar a vocês se aquele termo ele é sujeito ou ele é complemento. Por exemplo, se eu digo assim, ó, olha só, se eu digo assim, ó, acabou a luz, acabou a luz. A gente sabe que a ordem direta da oração qual é? Sujeito, verbo e complemento. Então, quando a gente diz acabou a luz, parece que depois do verbo vem o complemento. E deveria. A questão é que esta oração ela está invertida. O sujeito da oração, na verdade, quem é? É luz, que deveria estar aqui, já que esse verbo é um verbo intransitivo. Então, gente, esse luz não é complemento, esse luz é sujeito. O que nós queremos dizer, na verdade, é a luz acabou. Observem a questão que o CESP colocou para a gente em 2016. A expressão
produtividade exerce função de sujeito do verbo aumentar. Olha só, olha só. Aí a gente vem e lê aqui, ó. Ao aumentar a produtividade, a tecnologia aumenta a renda. Olha só. Ao aumentar a produtividade, a tecnologia aumenta a renda. Vamos lá. A tecnologia é o sujeito, aumenta verbo transitivo direto e a renda é o quê? Objeto direto. Então, a tecnologia aumenta a renda. Mas reparem que o sujeito do primeiro verbo, do primeiro aumentar, ele está elíptico. É como se eu dissesse assim, ó, a tecnologia, ou melhor, vamos deslocar essa oração, vamos deslocar, né? Porque ela já está deslocada. Então vamos deslocar essa oração. Olha só, criamos um neologismo. Seria assim, ó, a tecnologia aumenta a renda ao aumentar a produtividade. Quem é que aumenta a produtividade? Quem aumenta a produtividade aqui é a tecnologia. Então reparem que o sujeito desta oração, ele está elíptico. E aí ele diz o seguinte, ao aumentar a produtividade, a tecnologia aumenta a renda. Então, o termo produtividade, ele é sujeito do verbo aumentar? Não, está errado. Ele é o quê? Complemento. Ele é objeto direto. Eu estou dizendo, a tecnologia aumenta a produtividade e a tecnologia aumenta a renda. Então, quando a tecnologia aumenta a produtividade, a tecnologia aumenta a renda. É isso que está escrito aqui. Logo, ele fez a inversão, né? A inversão da ordem, perguntando para você se a produtividade era sujeito, para que você pensasse assim, ó, aumentou a produtividade aumentou, mas não era essa relação que estava escrita aí. Na verdade, a produtividade está no lugar certo dela, porque ela é objeto direto. O sujeito aqui está elíptico, que é a tecnologia. Logo, o item está errado. A expressão a produtividade exerce função de sujeito do verbo aumentar exerce função de complemento, objeto direto. Boa, né? Boa. Vamos lá. Questão 4. Os sujeitos das orações, como alegam e segundo argumentam, são indeterminados. Opa, olha só, mais uma vez, o CESP gosta, né, gente, de sujeito. Sujeito cai muito, sabia? Dos termos da oração, o que mais cai é sujeito. Aí você fala assim, por quê, Ricardo? Simplesmente porque quem sabe sujeito sabe concordância. Né? É praticamente impossível a gente trabalhar concordância verbal, que é a relação do verbo com o sujeito, sem nós estudarmos a parte de sujeito na análise sintática. Então, por essa razão é que cai bastante. Quando é que nós temos sujeitos indeterminados em português? Nós temos em dois casos. O primeiro, quando os verbos estão na terceira pessoa do plural sem referente. A gente até brinca que é o sujeito da fofoca, né? Comeram meu sanduíche. Falaram mal de você ontem. Falaram, comeram. Eu não sei quem é que está falando, eu não sei quem é que comeu. O verbo está na terceira pessoa do plural sem referente. E o outro é o índice de indeterminação do sujeito com a partícula ser, que eu mostrei para vocês, que vai acontecer, Larissa, puxa para mim, que vai acontecer quando o verbo não for transitivo direto. Ó, precisa-se de funcionários. Precisa-se de funcionários. Quem precisa de alguma coisa. Então, esse C é um índice de indeterminação do sujeito. Nós temos dois casos, então. O primeiro, verbos na terceira pessoa do plural sem referente. E o segundo, o índice de indeterminação do sujeito. Vamos lá. Agora, muito cuidado. Se os verbos na terceira pessoa do plural tiverem referente, é claro que esse sujeito ele não vai ser indeterminado. Não é? Se eu disser assim, ó, os manifestantes invadiram a loja, quebraram as vitrines. Ora, quebraram as vitrines aqui, a gente tem um sujeito elíptico cujo referente é quem? Os manifestantes, que é basicamente o que acontece nesta questão. Quer ver? Vamos juntos aqui conferir. Sextou. Mas nós não sextaremos porque estamos em quarentena. Então vamos lá. Os sujeitos das orações, como alegam e segundo argumentam, são indeterminados. 6 e 8. Como alegam e segundo argumentam. Cadê 6 e 8?
Segunda pergunta. Vocês vão perceber que a gente vai ler o textinho rapidinho para vocês perceberem que não, que eles possuem referente sim. Estranhamente, governos estaduais cujas despesas com funcionalismo já alcançaram um nível preocupante ou que estouraram o limite de gastos com pessoal fixado pela Lei Complementar 101 de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, estão elaborando sua própria legislação destinada a assegurar, como quem alegam os governos estaduais, maior rigor na gestão de suas finanças. Querem uma nova, quem querem? Os governos estaduais. Querem uma nova lei de responsabilidade fiscal para, segundo argumentam, quem argumentam? Os governos estaduais, fortalecer a estrutura legal. Então o sujeito não é indeterminado, o sujeito é determinado elíptico. E o referente dele está lá em cima, que é governos estaduais. Por essa razão, temos mais um item errado. Errado. Questão 5, mais uma questãozinha linda de análise sintática. Na linha 21, o termo mais rigorosa funciona como um predicativo do termo lei. Vamos juntos aqui. Quando a gente fala em predicativo em português, nós temos dois tipos de predicativo. Nós temos o predicativo do sujeito e temos o predicativo do objeto. Ricardo, qual é a diferença? A diferença é que em um, o predicativo, né, vai qualificar o sujeito e em outro, o predicativo vai qualificar o objeto. Então, se eu digo assim, ó, Mariana é esperta. Notem que aqui você tem um verbo de ligação, você tem Mariana, que é o sujeito, um verbo predicativo de ligação, esperta é um predicativo do sujeito que se refere a Mariana. Mas se eu digo o seguinte, ó, eu acho Mariana esperta, muda tudo, porque agora eu tenho um sujeito, o sujeito sou eu acho é um verbo transitivo direto e predicativo, Mariana é o objeto direto e esperta é o predicativo do objeto, porque ele agora refere-se a Mariana, que é o objeto. Para você identificar com mais facilidade essa regência, eu sugiro que você veja uma coisa chamada de verbo transobjetivo. Você vai falar assim, Ricardo do céu, isso existe? Existe. O tal do verbo transobjetivo, e o próprio nome já fala, transobjetivo, além do objeto. É o verbo transobjetivo que geralmente faz com que exista um predicativo do objeto. É o verbo transobjetivo que geralmente faz com que exista um predicativo do objeto. Aí você vai falar assim, Ricardo, me ajuda a ver isso melhor. Vou te dar uma dica. Olha só, dica, que dica boa. Geralmente, o verbo transobjetivo e o predicativo do objeto existem naquelas estruturas em que em que o sujeito dá a qualidade ao objeto. Por exemplo, eu, Ricardo, achei, verbo transitivo direto, a prova, objeto direto, fácil, predicativo do objeto. Notem que fácil foi uma qualidade que eu, sujeito, dei para o meu objeto. Então ele é um predicativo do objeto. O predicativo do objeto geralmente é dado ou causado pelo sujeito. O padre chega e diz assim, eu vos declaro marido e mulher. Reparem que marido e mulher é uma qualidade, uma característica que o padre deu a vós que é o objeto dele. Você chega à balada, ou então hoje fala assim, nossa, meu amor, eu te acho linda. Eu acho, né? Acho, verbo transitivo direto, te, ou você, que é o objeto direto, linda. Linda é uma característica que você deu a ela, que é o predicativo do objeto. Então vamos lá. Ou deve ter na questão um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. E o que é que ele. E aí a gente vai fazer essa análise agora. Onde é que tá aqui? Aqui, a lei mais rigorosa. Ó. Do que adiantaria, então, tornar a lei mais rigorosa? Ó, tornar, verbo transitivo direto. A lei, objeto direto. Mais rigorosa é o predicativo do objeto. É uma qualidade, uma característica que alguém vai dar para a lei, que é objeto direto. Então, sim, o item funciona como
predicativo, só com o predicativo do objeto. Se eu digo assim, ó, estudar, aliás, o estudo faz a pessoa mais feliz. Notem, gente, que o estudo é o sujeito e ele gera, né? É ele que causa essa qualidade à pessoa, essa característica. O estudo faz, verbo transitivo direto, a pessoa, objeto direto, mais feliz é uma característica da pessoa que é objeto direto, que é gerada pelo sujeito. Aí nessa estrutura de verbo transobjetivo, a gente tem o predicativo do objeto. Tá bom? O predicativo do sujeito é muito comum, é o que mais cai, é o mais fácil, todo mundo sabe, mas o predicativo do objeto é um pouquinho mais específico. Questão 6, vamos lá. A expressão, essa relação intrínseca com a cultura exerce função de sujeito da oração iniciada na forma faz. Mais uma vez o CESP fazendo inversão de termo e brincando com isso. É isso aqui, ó. Olha o que ele está cobrando. Isso aqui. Acabou a luz acabou. Faz parte da autonomia dessa universidade pública essa relação intrínseca com a cultura. Você pensa assim, bom, o verbo aqui é faz. Está começando pelo verbo, e ele não é um verbo impessoal, ele tem que ter sujeito. Se ele tem que ter sujeito, ele não é um verbo impessoal, e está começando pelo verbo, por ele, é porque essa oração está errada, está deslocada, alguma coisa aí está fora do lugar. Aí a gente vai colocar essa oração em ordem direta. O que faz parte da autonomia da universidade pública? Essa relação intrínseca com a cultura. Então, esse termo deveria estar aqui, ó, por ser o sujeito da oração, por ser o sujeito da oração. Então, a ordem direta desse trecho seria: essa relação intrínseca com a cultura faz parte da autonomia da universidade pública. Cuidado com a inversão de termo, cuidado com a inversão de termo. O item é certo, já que essa relação intrínseca com a cultura exerce sim papel de sujeito dessa oração. Tranquilos? Vamos mais. Chegou agora. Apertem os cintos aí, peguem um café, tomem um remédio, porque chegamos a uma questão barra. Pessoal, esta questão aqui foi uma questão de uma prova de nível médio do CESP, da Anvisa. Eu me lembro muito bem de que foi um concurso que deu mais de 1.000 pessoas por vaga. Mais de 1.000 pessoas por vaga. Que questão linda. E ela cobra uma das partes mais difíceis da análise sintática, que é a diferença de complemento nominal para adjunto adnominal. Eu tô rindo porque você deve estar rindo aí também, traumatizado com essa matéria, né? Geralmente os alunos ficam traumatizados com a matéria. Complemento nominal, a diferença entre complemento nominal e adjunto versus adjunto adnominal. Então, vamos lá. Anotem aí que eu não vou escrever aqui não, senão vai bagunçar a tela, é muita coisa. O complemento nominal é sempre, vamos às características. O complemento nominal é sempre preposicionado. O adjunto adnominal não, costuma não ser preposicionado. Às vezes ele pode ser. O complemento nominal refere-se a adjetivo, substantivo, abstrato e advérbio. O adjunto adnominal refere-se apenas a substantivo, concreto ou abstrato. O complemento nominal é um termo que é pedido. O adjunto adnominal é um termo acessório, é um termo colocado. O complemento nominal tem caráter paciente, o adjunto adnominal tem caráter agente, o adjunto adnominal tem caráter de posse. Vamos lá. Quem é que pode ser adjunto adnominal? Adjetivo, artigo, pronome e numeral. Quando vierem essas classes, só pode ser adjunto adnominal, só podem ser adjunto adnominal, não podem ser complemento. Até porque complemento é sempre preposicionado.
Você só vai poder confundir um adjunto adnominal com um complemento nominal no momento em que nós tivermos um adjunto adnominal formado por preposição, por locução adjetiva. Por exemplo, carne bovina. Bovina você nunca pode pensar que é um adjunto, que é um complemento, porque não está preposicionado. Agora, carne de boi. Aí você já liga a sirene, fala assim, opa, deixe-me analisar para eu saber se é complemento ou se é adjunto. Essa questão cobrou exatamente a diferença do complemento para o adjunto, sem mencionar o nome dos termos, né? E foi uma questão, assim, dificílima, principalmente para a prova. Nos termos livres de impurezas tóxicas e risco da disseminação descontrolada, verifica-se paralelismo de funções sintáticas. O que é paralelismo? Verifica-se a mesma função sintática, semelhança de função sintática entre de impurezas e da disseminação. Então ele está dizendo que de impurezas e da disseminação exercem a mesma função sintática. E entre tóxicas e descontroladas. Ele está dizendo que tóxicas e descontrolada também exercem a mesma função sintática. Vamos lá, vamos conferir? Tóxicas refere-se a impurezas, é adjetivo, só pode ser adjunto adnominal. Então, adjetivo não está preposicionado, só pode ser adjunto adnominal, que está aqui do lado do substantivo. Descontrolada também está qualificando o substantivo disseminação, só pode ser adjunto adnominal. Opa, então ó, metade da questão está certa. Vamos ver o resto? Agora, livres de impurezas e risco da disseminação. O que é livre, gente? Livre é um adjetivo. Se alguém está livre de algo. Olha, além de pedir, além de ser um adjetivo, ele pede. O complemento nominal refere-se a adjetivo, a substantivo abstrato e a advérbio. O adjunto adnominal refere-se somente a substantivo, concreto ou abstrato. Então, notem que aqui, por ser livre ser adjetivo, isso só pode ser complemento nominal. E aí a sua dúvida é, risco da disseminação. Pessoal, risco é um substantivo abstrato. Se há um risco de alguma coisa. Reparem que o nome pede. Se o nome pede um complemento, qual é o nome do complemento do nome? Complemento nominal. O item é certo. Sim, verificamos paralelismo de função nesses dois termos aí, tóxicas e descontrolada, e de impurezas e da disseminação. Beleza? Boa, né? Gente, o índice de erro dessa questão foi, assim, astronômico na época. Porque muitas pessoas não sabiam nem o que estava sendo perguntado aqui. O que é normal, né? O que é normal. Mas, infelizmente, não pode acontecer no concurso público, já que a gente objetiva a aprovação. Adjunto e complemento. Foquem na diferença, porque isso cai muito. Questão 8. Questão 8. Mais uma questãozinha de análise sintática para vocês. Mais uma questãozinha. Os trechos especialista no assunto, o linguístico, e primeiro lugar na categoria opinião da 4ª Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, exercem a mesma função sintática, a de aposto. Engraçado, ó, que esse a de aposto é um aposto de a mesma função sintática, né? Por quê? O que é o aposto? O aposto é um termo que vai substituir, ele tem uma função substitutiva. É um termo de função substantiva e substitutiva. É como se fosse, eu brinco, né? Eu falo sempre assim, ó, o aposto, ele é um dublê. No momento em que o substantivo ou o pronome sai, o aposto ele passa a exercer aquela função sintática. Se eu digo assim, ó, Dom Pedro, vírgula, ex-imperador do Brasil, vírgula, morreu na França, reparem que esse ex-imperador do Brasil está explicando quem é Dom Pedro. Por isso que ele vai ser classificado como aposto explicativo. Mas o que vai de fato caracterizar esse termo como aposto é a retirada e substituição. Se eu retiro Dom Pedro daí, como é que fica a oração? Fica assim, ó.
Ex-imperador do Brasil morreu na França. Então, reparem que o ex-imperador do Brasil passa a ser o sujeito da oração. Se a função é substitutiva, aposto. Vamos conferir? 2 e 3. O preconceito linguístico é um equívoco. Nocivo quanto aos outros. Segundo Marcos Banho, especialista no assunto, olha só, especialista no assunto substitui o Marcos Banho, que escreveu, né, um livro chamado Preconceito Linguístico. No momento em que a gente tira o Marcos Banho daí, a gente tem segundo especialista no assunto. Reparem que esse termo sim substitui, logo é um aposto explicativo. Depois, preconceito linguístico, ó. Segundo especialista no assunto, dizer que o brasileiro não sabe português é um dos mitos que compõem o preconceito mais presente na cultura, o linguístico. Reparem que, olha só, gente, olha só, o preconceito mais presente na cultura, reparem que o preconceito mais presente o linguístico, substitui essa estrutura. Então, o que é esse mais presente na cultura? É o linguístico, o preconceito linguístico, né? Esse termo aqui, ó, o preconceito, porque esse o é a mesma coisa de o preconceito. Então, esse termo, o linguístico, substitui a expressão, o preconceito mais presente na cultura. Se ele pode substituir, ele vai ser também chamado de aposto, porque se eu tiro esse termo daí, o linguístico, que é a mesma coisa de o preconceito linguístico, vira o objeto direto. Então, sim, também nós temos um aposto. Especialista no assunto está certo, é aposto. Linguístico está certo, é aposto. Agora a gente vai ter que ver se esse em primeiro lugar na categoria da opinião, blá blá blá, também é um aposto. Aqui, ó, primeiro lugar, esse aqui. A redação acima poderia ter sido extraída do editorial de uma revista, mas é parte do texto oxente e ok. Primeiro lugar na categoria opinião da 4ª Olimpíada Escrevendo o Futuro. Pessoal, reparem que o primeiro lugar na categoria opinião, quem é? É o texto oxente, ó. Por isso poderia ficar, mas é parte do primeiro lugar na categoria opinião, blá blá blá. Sim, a gente substitui esse termo. Logo, também nós temos mais um aposto, por isso o item é certo. Nós temos em todos os casos apostos explicativos que substituem os termos a que eles se referem, que é a função do aposto. Por isso, o item é certo. Questão 9. Seriam preservadas a correção e a coesão do texto caso fosse inserida uma vírgula imediatamente após explicam. Aqui a gente tem a tal da pontuação, que é uma matéria linda, 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 mas em que muitos têm dificuldade. Vamos lá. Linha 5, vamos ver se dá para colocar explicam. As mesmas causas explicam. As mesmas causas, sujeito, explicam, VTD. O que elas explicam? Por que parece tão fácil, blá, 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 blá. Ó, isso aqui é o quê? Objeto direto. Explicam algo. Pessoal, como é que eu vou colocar uma vírgula aqui, ó? Pelo amor de Deus. Como é que eu vou colocar aqui uma vírgula entre o verbo transitivo direto e o objeto direto? Isso é impossível de ser feito. Logo, o item é errado, porque não seriam preservadas a correção e a coesão do texto caso a gente inserisse essa vírgula. O item é errado. Não se separa sujeito e predicado, aliás, não se separam sujeito e predicado por vírgula, e não se separam verbos, termos integrantes de seus complementos também, termos integrantes e seus complementos por vírgula. Não se separam. Não se separa sujeito e predicado, verbo transitivo direto de objeto direto, verbo transitivo indireto de objeto indireto, substantivo, nome de complemento de nome. Esses termos não podem ser separados. Aqui, ele queria que você lascasse uma vírgula entre o verbo transitivo direto e entre o objeto direto. Aí você deve falar assim, Ricardo, e esse porquê separado? Notem que aí, antes desse porquê, é como se tivesse implícita a palavra o motivo. Ó, as mesmas causas explicam o motivo por que parece ser tão fácil.
Esse porquê, né, aquele tal do, eu expliquei isso na aula passada, esse que é o pronome relativo que retoma um termo implícito, o motivo. O item é errado. Questão 10. Questão 10. Vamos lá. Na linha 20, a palavra porém poderia ser corretamente substituída por mas, sem alteração da correção e dos sentidos do texto. Fiquem muito espertos com isso. Se você não fosse ler o texto, você iria dizer assim, ó, claro que pode, Ricardo, já que mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e não obstante, são conjunções coordenadas adversativas. Então, Ricardo, pode sim. Cuidado, 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 cuidado. Porque na nota de rodapé das gramáticas, nós temos aí algumas indicações para o uso dessas preposições. E o CESP costuma muito cobrar isso. Ele fez essa cobrança no TRF outro dia, que fez muitos alunos errarem. O CESP chegou aqui e disse assim, gente, ó, por exemplo, sei lá, eu estou começando um período, né? Quando eu tenho uma conjunção coordenada começando um período, sei lá, eu escrevi aqui, ó. Estou feliz. Tá? Imagine que seja aqui. Ponto. Porém, vou chorar. Vou chorar. Por que essa vírgula tem que estar aqui? Essa vírgula está aqui porque a conjunção porém está iniciando o período e aí depois da conjunção a gente coloca assim a vírgula porque a gramática manda. Eu posso trocar porém por no entanto, do jeito que está aqui? Posso. Posso trocar por entretanto, do jeito que está aqui? Posso. Mas posso trocar por mas? Não posso. Por que eu não posso trocar isso aqui por mas? Porque a gramática diz que o mas, né, quando você começar o período pelo mas, nunca vai poder existir a vírgula. E o mas não tem como ser deslocado. Eu começaria pelo mas sem vírgula. Assim, ó, mas vou chorar. Fiquem atentos a isso, tá? Fiquem atentos a isso, porque quando o CESP pede a troca do mas por porém alguma coisa, geralmente ele costuma ligar isso à matéria de pontuação. Costuma ligar a esse detalhezinho aqui. E o mas a gente não consegue deslocar. Então vamos lá, vamos ver se dá para trocar o mas por porém. Aqui, ó. E por entretanto. Tal perigo, porém, gente, o que foi feito aqui? A conjunção ela foi deslocada. Ó, vamos lá, vamos ler aqui. Após terem previamente embrutecido e cuidadosamente protegido seu gado, para que essas pacatas criaturas não ousem dar qualquer passo fora dos trilhos nos quais devem andar, os tutores lhes mostram o perigo que as ameaça, caso queiram andar por conta própria. Tal perigo, porém, não é assim tão grande. Então, o que esse porém está fazendo? Estabelecendo uma adversidade entre o período em que ele está e o período anterior. Esse porém deveria estar aqui, ó, ao início do período. Desse jeito aqui. Mas o que ele fez? Ele escolheu deslocar o porém, ó. Vou, porém, chorar. Que é possível, fica a critério de quem está escrevendo. Posso fazer isso? Claro, mas eu não posso fazer isso com o mas, já que o mas, além de iniciar, ele não pode ter vírgula e ele não consegue ser deslocado. Não tem como eu deslocar o mas. Então, nesse caso, eu não poderia trocar por mas justamente pela estrutura sintática que está presente aqui. O porém está deslocado e o mas não pode estar. Por isso, o item está errado. Na linha 20, a palavra porém poderia ser corretamente substituída por mas sem alteração da coesão? Não pode. Como não poderia ser aqui também, ó gente, entretanto. Basta, entretanto, o exemplo de um tomo para intimidá-las. Notem que o entretanto também está deslocado e está entre vírgulas. O pois também está deslocado. Não. Não, o pois está não. Pois está não. Aí já extrapolamos a coisa. O pois está não. Só o entretanto e o porém. O item é errado de qualquer jeito quando ele perguntou sobre o porém. Não dá para trocar o porém por mais aqui, não pelo sentido, mas pela questão sintática. Questão 11. Acentuação gráfica. Que volta e meia também costuma cair. Volta e meia costuma cair.
O emprego do acento gráfico nas palavras dói, só e nós justifica-se pela mesma regra de acentuação? Não. Errado. Por que não? Porque só e nós recebe acento por serem o quê? Monossílabos. Monossílabos tônicos. Eles são monossílabos. Os monossílabos formados por A, por E e por O devem ser acentuados. Papé pó. Por que o dói recebe acento? Por causa dos ditongos. Ditongos orais. Por causa dos ditongos orais e abertos. Quais, Ricardo? El, oi e ei. Que caíram nas palavras paroxítonas, como, por exemplo, jiboia, assembleia, ideia, plateia, colmeia, coreia, mas permaneceram nas palavras oxítonas e nos monossílabos, como em dói, como em Niterói, como chapéu, como fogaréu. Então, quando ele pergunta se só e nós e dói são acentuados pelo mesmo motivo, nós dizemos a ele que não. Por isso que o item é errado, já que só e nós recebem acento por serem monossílabos e dói por ser um ditongo oral e aberto. Não confundam, o item é errado. Questão 12, vamos lá? Seriam preservadas a coerência e a correção gramatical do texto caso o vocábulo exatos fosse isolado por vírgulas. Seriam preservadas a coerência e a correção gramatical do texto, caso o vocábulo exatos fosse isolado por vírgula. Será? Será que a gente manteria a coerência e a correção gramatical do texto, caso o vocábulo exatos fosse isolado por vírgula? Primeiro, o que é o exatos? Eu tenho que saber o que é o exatos. Ó, vamos juntos? Sem poder recuar, os trilhos corriam exatos. Os trilhos corriam exatos diante de nossos corações. Os trilhos corriam exatos diante de nossos corações. Gente, esses exatos aqui, ó, se referem a trilhos. Trilhos não é o sujeito? Exatos é ou não é o predicativo do sujeito? Sim. O predicativo do sujeito, ele pode vir com vírgulas, ele tem que vir em alguns casos e ele pode vir em outros. Vocês vão perceber que não muda. Se eu dissesse assim, ó, e eu adoro usar esse exemplo porque acho que fica claro para o aluno. Joana cozinhava o frango triste. Notem que triste, obviamente, não é o frango, né? Não é o frango que está triste. Quem está triste aqui é o quê? Joana. Joana cozinhava o frango triste. É como se eu dissesse, Joana cozinhava o frango e estava triste. Estava triste. Mas, para que ninguém pense que o frango aqui estava triste, a gramática me dá a opção de deslocar o meu predicativo, desde que eu coloque a vírgula. Então, eu poderia muito bem trazer esse predicativo para cá, ó. Triste, vírgula, Joana cozinhava frango. Joana, triste, entre vírgulas, ó, cozinhava o frango. Joana cozinhava, triste, o frango. Então eu posso sim trazer esse predicativo. Notem que esse predicativo aqui, ó, os trilhos corriam diante de nossos corações, né? Exatos. Então esse exatos aqui está deslocado, ele pode e deve receber a vírgula. Aí se alguém fala assim, Ricardo, mas e se ele não tivesse deslocado? E se ele tivesse em ordem direta? Na ordem direta também é possível a vírgula para dois motivos. Para sanar a ambiguidade, como nesse caso aqui, ó, Joana cozinhava o frango, triste, para sanar a ambiguidade, ou então como uma espécie de realce. Se eu dissesse assim, ó, falou desesperada. Falou, vírgula, desesperada, por uma questão de realce. Então aqui não teria nenhum problema a gente colocar as vírgulas nesse predicativo, já que o predicativo
está deslocado ou está em ordem direta com sentido de realce, até porque ele não falou em nada de sentido. Ele falou assim, ó, seriam preservadas a coerência e a correção gramatical caso fosse isolado. Sim, é sim, preservada a correção. O item é certíssimo, certíssimo, tá? Eu digo que as vírgulas iriam mais aqui por uma questão, corriam exatos diante de nossos corações. Eu digo que essas vírgulas aqui no exato seriam por uma questão de realce, tá? De realce. E não pelo deslocamento. Embora, se alguém achar que ele está deslocado, também poderia colocar a vírgula. Seriam mantidos o sentido e a correção gramatical do texto caso o adjetivo inteiro fosse substituído por inteiramente. Cuidado com isso aqui, cuidado com isso aqui. Olha só, independente, olhem só, independente de Portugal, vírgula, o Brasil enriqueceu. Independente de Portugal, o Brasil enriqueceu. Independente de Portugal, enriqueceu. Pessoal, independente de Portugal, independente é um adjetivo. Então, a quem que ele se refere? Ao Brasil. Eu estou dizendo que, por estar independente, o Brasil, independente de Portugal, o Brasil é independente, ele enriqueceu. Mas quando eu digo independentemente de Portugal, independentemente, quando eu digo independentemente, vocês não estão entendendo nada, né? Nem eu. Independentemente. Vou escrever mais independente. Quando eu digo independentemente de Portugal, agora independentemente isso é verbo. Verbo se refere a quem? Aliás, isso é advérbio. Advérbio se refere a quem? A verbo, a adjetivo e a outro advérbio. Se eu digo independentemente de Portugal, é o que eu quero dizer, o Brasil enriqueceu. Independentemente de Portugal. Então notem que as coisas são diferentes. Uma coisa é o Brasil ser independente, outra coisa é ele ter enriquecido independentemente de Portugal, mas isso não quer dizer que ele é independente, ele poderia ser dependente. Por isso que, ao trocar às vezes adjetivo por advérbio, você tem sim mudança na estrutura. Foi isso que ele está perguntando para você. Inteiro e inteiramente. Inteiro é um adjetivo, mas inteiramente não. Inteiramente é um advérbio, então eles têm referentes diferentes. O adjetivo se refere a quem? A um substantivo, a um pronome. E o advérbio? O advérbio se refere ao verbo, ao adjetivo e a outro advérbio. Dizer então inteiro é diferente de inteiramente. Dizer então independente é diferente de independentemente. Vamos lá então. Dói, dói muito. Dói pelo corpo inteiro. Ó, dói pelo corpo inteiro. Esse inteiro refere-se a quem? A corpo, o corpo inteiro. Agora, dói inteiramente, dói pelo corpo inteiramente. Você iria ver que o inteiramente é um advérbio. Logo, ele tem que se referir a quem? Ao verbo. Dói inteiramente pelo corpo. A gente muda sim o sentido. Então, seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto caso o adjetivo inteiro fosse substituído por inteiramente? A correção, sim. A correção seria mantida, mas o sentido não. O sentido seria prejudicado. Logo, o item é errado. Questão 14, cobra pontuação. E aí vem com as famosas aspas. Para que a gente usa as aspas em português? Nós usamos as aspas, assim, o principal caso é aquele da citação, né? Aspas colocou a citação direta, o que a pessoa disse. Mas além da citação, a gente tem neologismos, a gente usa as aspas para os neologismos, usamos as aspas
para indicar estrangeirismos, usamos as aspas para indicar mudança de sentido e usamos as aspas para indicar ironia, tá? Então, assim, ou citação, ou neologismo, estrangeirismo, mudança de sentido, expressão popular e ironia. Basicamente, para isso que a gente usa as aspas em português. E aí ele pergunta, barato, 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 e as carnes se dissolvem na urina, as aspas foram empregadas por motivos distintos. Vamos lá, vamos ver? Queremos dizer que uma pessoa é doce. Fica bem claro que se trata de um elogio, e de um elogio emocionado, porque parte de remotas e ternas lembranças. O primeiro sabor que nos recebe no mundo é o gosto adocicado do leite materno, e dele nos lembraremos pelo resto das nossas vidas. A paixão pelo açúcar é uma constante em nossa cultura. O açúcar é fonte de energia, uma substância capaz de proporcionar um instantâneo barato que reconforta nervos abalados. Um instantâneo barato que reconforta nervos abalados. Já já a gente vai ver. Aí vem aqui, ó. O diabetes é conhecido desde a antiguidade, sobretudo porque é uma doença de fácil diagnóstico. Agora aqui a explicação, esses 2 pontos. As pessoas se encarregam disso. Há séculos, sabe-se que a urina do diabético é uma festa para o formigueiro. Também não escapou aos médicos de outrora o fato de que a pessoa diabética urina muito e emagrece. As carnes se dissolvem na urina, diziam os gregos. Vamos lá? Aqui, ó. Pessoal, são empregadas as aspas por motivos distintos? Sim. Por que que são? Primeiro, porque aqui, ó, diziam os gregos, vocês estão vendo com muita clareza que é citação. É de fato o que os gregos falavam. Então aqui nós temos uma citação de autoridade. Agora, barato é produto. Notem que quando ele usou barato aqui, ó, ele usou essa palavra, né? A gente diz que com uma mudança de sentido, ele usou uma palavra com aspecto linguístico, com aspecto, fugiu uma palavra agora, gente, com aspecto estilístico. E aí, nesse caso, as aspas também, elas podem acontecer. Então, no primeiro caso, foi como aspecto linguístico, foi como mudança de sentido, e no segundo caso, foi como citação. Por isso que sim, as aspas acontecem aqui, por motivos distintos. E, para finalizar o nosso primeiro bloco, e a metade das questões, nós faremos a questão 15. Quando voltarmos, nós vamos dar continuidade e vamos fazer mais 15 questões. Seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos do texto caso o trecho aos médicos fosse reescrito como dos médicos. Vamos lá? Olha só. Também não escapou aos médicos de outrora o fato. Ou também não escapou dos médicos de outrora o fato. Gente, seriam mantidos a correção gramatical? Sim. O sentido, não. O verbo escapar, escapar a alguma coisa, é livrar-se. Aliás, é não perceber. Também escapou aos médicos de outrora, é não perceber. Agora, escapou dos médicos é livrar-se. Logo, nós temos sentidos diferentes. Quando eu digo escapou aos médicos, é a mesma coisa de despercebido. Quando eu digo aqui, ó, escapou dos médicos, é livre. Então, os sentidos mudam, tá? Cuidado com a regência desse verbo. O verbo escapar, nos 2 casos, é transitivo e indireto, mas com a preposição a, o sentido é de desperceber, e com a preposição de, o sentido é de livrar-se. Beleza? Logo, o item deixa eu só conferir, seriam mantidos a correção e o sentido. Não, o item é errado. Não seriam mantidos os sentidos, somente a correção gramatical. Beleza? Chegamos aqui então ao meio da nossa aula, fizemos 15 questõezinhas aí lindas, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam acertando e quaisquer dúvidas, mandem pra gente. Até daqui a pouco, beijo grande.